E aí, você conhece essa história aqui do Capitão Feio, o maior vilão criado pelo Maurício de Souza? Vem comigo depois da vinheta. Fala, sua louca, seu louco, aqui é o Prof. Alves do História em Casa nessa lidinha do saber. Você lembra que hoje a gente vai aí de quadrinhos, mas antes de continuar, é claro, já dá um like no vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho também, segue a gente lá no Instagram e no Facebook do Prof. Alves História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify. Não esquece, hein? Não esquece de compartilhar o canal com a galera e deixar o seu comentário aí ao final do vídeo. Quero saber se você conhece ou já leu aqui essa graphic novel da Graphic MSP, Maurício de Souza Produções. Faz parte aí daquelas, né, comemorações lá, acho que é os 50 anos da carreira do Maurício de Souza, que se você não conhece, você viu aonde nos últimos, sei lá, né, 2 minutos, mas do criador então, né, o Maurício de Souza, o criador da Mônica, e esse aqui, a turma da Mônica inteira, o Cebolinha, Magali, o Cascão, todo mundo lá, o Bidu e tal. E o Piteco também, que por sinal eu já falei, você vai dar uma olhada no card aqui interativo para você acessar o vídeo lá do Piteco Ingá, que é muito bom também e também é dessa coleção aqui. Esse aqui então, Capitão Feio, principal vilão aí do Maurício de Souza, ele é um homem solitário, sem memória, sem passado, extremamente poderoso, mas a revelação do seu misterioso dom tornará cada vez mais difícil sua relação com a sociedade. Em Identidade, os gêmeos Magno e Marcelo Costa, os autores, aí, os desenhistas, né, os roteiristas, fazem uma releitura angustiante e surpreendente do Capitão Feio, o principal vilão criado por Maurício de Souza. Tá aqui essa linda edição aqui da Panini Comics para vocês, do MSP, né, o Maurício de Souza Produções, aí, Graphic Novel. E é interessante aqui que, né, além do próprio texto introdutório aí do Maurício de Souza, né, falando que a questão de vilões, né? Ele nunca tinha criado um vilão até então, que aí aparece também a questão, depois eu mostro lá para nós, que a origem, né? Essa aqui ele trata mais ou menos do que seria a origem do Capitão Feio, assim e tal, até porque, na verdade, o Capitão Feio ele foi inicialmente apresentado numa peça de teatro, né, lá em 1972, no Teatro Aquários, lá em São Paulo, e depois que ele começou a ser, né, veiculado aí nas histórias em quadrinhos. Até então só tinha surgido ali na peça de teatro. E é interessante também aí de que ele, né, foi um personagem que é associado também ao Cascão, né? Porque em algumas histórias tem momentos em que isso sumiu um pouco, mas voltou, que ele é o tio do Cascão. E por sinal, nessa aqui também é uma referência legal. Não sabia, mas tem até outra edição também aí, que essa chama Tormenta, né? Essa aqui anterior aqui, a Identidade, que é o que eu tenho, mas já é muito boa. Os desenhos também são perfeitos. As referências, não só as histórias da própria Turma da Mônica, né? O Jotalhão lá que tem uma hora e tal, mas as referências culturais também. Achei bem interessante algumas referências até ao Akira, do Katsuhiro Otomo, bem louco aí. Bom, interessante que esse personagem então, né, é o rei dos esgotos lá, o cara que consegue, né, controlar uns seres aí lá do esgoto e também, né, claro, combater a Turma da Mônica. Tem aquela coisa sempre que ele tenta pegar o Cascão para também, né, não só porque é sobrinho, mas porque é sujinho e tal, e ajudar lá a vencer, né, a Turma da Mônica. Então, o plano do Capitão Feio, e aí tem os monstrinhos que ele vai criando. É legal também essa referência nos quadrinhos aqui dos monstros, né, do que ele pode criar lá de lixo, né, os monstros de lixo. Então é bem interessante assim essas referências, ainda mais se você, como eu, na juventude, cresceu lendo essas histórias em quadrinhos aqui. E o Capitão Feio, que ele é um personagem bem interessante também, porque não só, né, nesse momento, mas assim como os outros personagens, também recentemente ocorreu uma releitura aí, e até essa ideia, né, da Turma da Mônica Jovem, que também o Capitão Feio aparece. Acho que também ele volta a ser colocado lá como parente do Cascão, né? Mas bem interessante também essa referência para vocês aí. E voltando aqui na história em quadrinhos Identidade, Capitão Feio, o desenho dos gêmeos aí, né? Magno Costa e Marcelo Costa são muito interessantes. Até de novo mostrar um desenho lá se eu conseguir achar, que lembra demais lá uma pintura né, um desenho lá do Kaneda lá no Akira também. Mas os quadrinhos são perfeitos aí, uns desenhos muito interessantes, a história em quadrinho digna aí de qualquer super vilão ou super herói aqui no caso, mas
muito interessante mesmo, né? Se você já leu lá o Piteco do Engar, vale a pena. Bom, mas você vem comigo na sequência daquela folheada lá básica então nos quadrinhos. Bom, estamos aqui então, ó, Piteco, identidade. Então tem essa referência também de quando ele tenta criar, né, uns seres aí de lixo, ele não consegue, mas ele que tem poderes, né? Então a questão dele conseguir voar e até, né, um momento em que ele fica meio louco lá e aí descobrem que ele existe, né? Então tem toda essa referência aí, ele provoca lá um acidente com um avião, né? Então muita gente acaba se ligando e tal. Bem interessante aí. E de novo, né, os desenhos são muito bonitos, são muito legais, olha lá. Tá aí para vocês, ó. Então tem essa referência também com pobreza, é claro, né, a questão do mendigo e tudo mais, mas é bem assim também, como eu falei, ainda mais o pessoal assim que conhece, né, um pouco a história lá da Turma da Mônica, né, você ter essa noção também aí, é claro, de que existem algumas referências básicas aí que eles colocam, né, na própria história, ao longo aqui da história, né? Então é uma coisa legal, né? Se você for puxar também, né, a própria coloração aí também e tudo mais, até falando de coloração, eu estava dando uma ajeitada aqui se você viu, né? Há algumas referências também, easter eggs e por aí vai. Bom, e aqui é legal, no finalzinho, como sempre, tem aqueles esboços, né? O monstro lá que ele cria, mas tem lá os esboços, né, criados pelos autores, tem a referência também muito legal, né, que basicamente não é um spoiler, mas tem a ver lá com o Cascãozinho também, né? Então bem legal. Então estão os esboços, as capas. Essa imagem aqui é o Kaneda no Akira, se você sabe o que eu estou falando, perfeito. Bom, e no finalzinho até é legal essa referência, é claro, à origem, né, as capas variantes, como a gente sempre tem aí nos outros, né, quadrinhos, a gente vai aparecendo, vai apresentando, e aqui, né, a origem, né, o Capitão Feio do Maurício de Souza, então a primeira vez que ele apareceu nas historinhas, né, então bem interessante aí para você conhecer, né, assim como os outros lá, aqui os irmãos também, o Magno Costa e o Marcelo Costa, conhecer os personagens então do Maurício de Souza nessa releitura que foi essa coleção aqui do Maurício de Souza 50 anos, né, muito legal, tem o astronauta também, então vale a pena aí. Bom, mas é isso aí, espero que você tenha gostado dessa dica então de quadrinhos e é claro, se você ainda não deu like no vídeo, dá o like no vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho, também segue a gente lá no Instagram, no Facebook do Prof. Elvis História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify, não esquece, hein? É isso aí, até a próxima de quadrinhos, né? Dica de quadrinhos com o Prof. Elvis, até mais, valeu!